Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que me acompanham aqui neste canal. Nessa aula de hoje nós vamos aprender a calcular a dose de calcário através do método da saturação por bases para os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, antes da gente fazer qualquer recomendação de calagem e adubação, a gente precisa ter em mãos o resultado da análise de solos. E nós temos aqui o resultado de uma análise de solos para dois solos, um solo tipo 1 e um solo tipo 2. Nós vamos trabalhar com esse solo 2, que é um solo arenoso, onde tem 13% de argila. Então, gente, a calagem é um procedimento muito importante, a gente deve fazer antes de fazer a adubação, porque a calagem ela vai corrigir o pH do solo e fazer com que, quando a gente faz a adubação, os nutrientes ficam disponíveis para as plantas, porque a disponibilidade dos nutrientes depende do pH do solo. É por isso que a calagem é uma operação que deve ser feita com antecedência, para quando você fazer a adubação, o pH já está corrigido, já está ajustado, e os nutrientes que você colocar ali vão estar disponíveis para as plantas. Então, vamos lá. Quais as informações que a gente precisa retirar dessa análise para a gente calcular a quantidade de calcário? A gente precisa saber qual que é o valor do índice SMP. Esse valor está aqui, 6,5. Qual que é o valor do pH? 4,9. Esse valor está aqui. Lembrando que aqui nessa análise o pH foi determinado em água, né? Existe uma pequena diferença ali entre os valores de pH determinado em água e em CaCl2, então é importante observar se essa é a unidade que você está trabalhando. A outra informação aqui que a gente precisa é saber qual que é a porcentagem de saturação por bases desse solo. Essa informação está aqui, ó, essa porcentagem da CTC ocupada com as bases. Nós estamos com o solo 2, então o valor é 46%. Precisamos também saber qual que é a saturação de alumínio desse solo. Está aqui do lado. Então, temos aqui saturação de bases, aqui a saturação de alumínio. O valor é 11,9. E, por fim, a gente precisa saber também como que foi feita a interpretação do fósforo, qual que é a classe. Nós já interpretamos essa análise de solos e aqui o fósforo foi classificado como sendo médio. Agora, nós já temos todas as informações que a gente precisa para calcular a quantidade de calcário. Mas antes a gente precisa saber, é mesmo preciso fazer a calagem? Então, existe aqui algumas recomendações de quando é ou não necessário fazer a calagem. Nem sempre é preciso fazer a calagem nos nossos solos, né? Então, nós temos aqui, se o pH do seu solo for até 5,4, significa que sim, é preciso fazer a calagem, independente do sistema que você está trabalhando, seja no sistema de plantio direto, seja no sistema de plantio convencional. Agora, se o pH do seu solo for um pouquinho maior, estiver ali entre 5,5 e 6, a calagem só é recomendável, só é necessária no sistema de plantio convencional. Mas, se o pH do seu solo for maior do que 6, não é preciso fazer calagem, exceto se você estiver trabalhando com uma dessas três culturas aqui, a alfafa, o aspargo e o pireto. Essas culturas, elas são muito sensíveis à acidez do solo, então a gente precisa fazer uma calagem para elevar o pH até 6,5. Mas vamos lá, né? Vamos em frente. Já temos aqui a informação, o pH do nosso solo é 4,9. Então, isso significa que sim, é preciso fazer a calagem, mas antes eu tenho aqui algumas outras informações, né? Então, esta tabela aqui, ela está lá no manual de calagem e adubação do estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e ela fala a respeito aqui da calagem. Então, nós temos aqui, quando o sistema for convencional, nós já tratamos desse sistema em vídeos anteriores. Hoje nós vamos trabalhar com os sistemas de plantio direto. Então, temos várias fases aqui do sistema de plantio direto. Vamos trabalhar hoje com o sistema de plantio direto já consolidado. Então, existem alguns critérios que a gente usa para decidir se faz ou não a calagem. Eles são o pH do solo. Então, se o pH for menor do que 5,5, é preciso fazer a calagem.
ou então se a saturação de bases for menor do que 65%. Então, a gente viu aqui no nosso solo o pH é 4,9, é menor do que 5, e a saturação de bases é 46%, sendo menor do que 65%. Isso significa que sim, é preciso fazer a calagem nesse solo. Agora, se você tem aí um solo onde ele não atendeu esses dois critérios, se atendeu apenas um desses critérios, aí você vai precisar utilizar mais critérios para decidir se faz ou não a calagem. E eles são o seguinte: você vai olhar a porcentagem da saturação de alumínio no seu solo. Se essa saturação de alumínio for menor do que 10%, significa que não é preciso fazer calagem. Outro critério que você vai olhar é se o teor de fósforo foi classificado como sendo muito alto. Se na sua análise você fez a interpretação do fósforo e está muito alto, significa que você não precisa fazer a calagem. O seu solo tem uma boa quantidade de fósforo disponível, que não tem alumínio tóxico, então nesses casos não seria recomendável, não seria necessária uma calagem. Mas no nosso caso aqui, o solo atendeu aos dois princípios, a gente nem precisa olhar esses outros critérios aqui, então vamos sim precisar fazer uma calagem. Agora a gente precisa saber para quanto a gente vai elevar o pH do solo. A gente faz uma calagem para elevar o pH do solo até um valor ideal para o cultivo das culturas, né? Então aqui nós temos aqui essa tabela que está lá no manual e ela fala quais são os valores de pH ideal para as culturas, e nós temos aqui 3 grupos, né? E hoje nós vamos trabalhar com a cultura do trigo. O valor do pH para a cultura do trigo é 6. Então, se você estiver trabalhando com qualquer uma cultura desse grupo aqui, o pH ideal é 6. Então, anotamos essa informação aqui e vamos lá decidir quanto de calcário a gente vai aplicar. Então, nós temos aqui que fazer uma correlação entre o pH do solo e qual que é a saturação de bases ideal. Se nós estivéssemos trabalhando com o método do índice SMP, a gente só ia utilizar o valor do pH, mas nós vamos trabalhar hoje com o método da saturação por bases. Esse método ele tem sido utilizado de forma muito eficiente no sistema de plantio direto, então a gente pode testá-lo também. Mas para isso a gente precisa conhecer qual que é essa relação entre o pH e a saturação de bases. Então, para um pH de 5,5, a saturação de bases do solo deve ser 65%. Para um pH de 6, então nosso pH do solo é 6, a saturação de base será de 80%. E se você quisesse elevar o pH para 6,5, isso corresponde a uma saturação de bases de 85%. Então, sabendo disso, agora a gente já pode calcular a quantidade de calcário. A gente precisa de duas informações lá da análise de solos, que é o valor da CTC desse solo, eu já anotei aqui, 4,72, e também o valor da saturação de bases desse solo, que é 46%. Então, nós vamos calcular qual que é a quantidade de calcário que a gente precisa para elevar essa saturação de 46% para 80%. E a fórmula é essa aqui. A necessidade de calcário, já dado em toneladas por hectare, é igual a CTC do solo, que é 4,72, a saturação de bases ideal para a cultura, que é 80%, menos a saturação de bases que já tem lá no solo, que é 46%, e a gente divide isso aqui pelo PRNT do calcário, se ele for 100. Se o PRNT do seu calcário for diferente de 100, a gente precisa fazer aqui uma pequena correção, que a gente não vai ver nessa aula. Eu já gravei um vídeo onde a gente trata sobre isso. Então, vamos lá, vamos resolver essa conta aqui, onde 80 menos 46 é 34, agora é só multiplicar. 4,72 vezes 34, divide esse resultado por 100 e o resultado é 1,6 toneladas de calcário por hectare. Isso se você estiver trabalhando com o sistema de plantio convencional, onde você iria incorporar o calcário na camada de 0 a 20 centímetros. Como aqui estamos trabalhando com o sistema de plantio direto,
a gente não vai incorporar esse calcário, ele vai ficar ali na superfície do solo, por isso a gente vai dividir essa dose aqui por 2. Então, o resultado é 0,8 toneladas por hectare de calcário. Agora eu trouxe aqui mais uns dados para a gente comparar aqui os dois métodos, né? Através do índice SNP e através desse método da saturação por base. Então, nós já fizemos uma aula aqui onde eu mostro como que a gente faz o cálculo da calagem através do índice SMP e a gente chegou aqui a um resultado de 1,1 toneladas de calcário por hectare, dividido por 2, né, porque é o sistema de plantio direto, sendo a quantidade de calcário de 0,55 toneladas, ou 550 quilos. Quando a gente faz pelo método da saturação de bases, o resultado foi 800 quilos de calcário por hectare. Há uma diferença entre os dois métodos e a recomendação é o seguinte: a gente vai trabalhar com a média desses dois valores aqui. Então, a gente vai somar eles aqui, somos 2 e divide por 2, né? Então, tem o 0,55 mais 0,80 é 1,35. A média disso aqui é 1,35 dividido por 2, que é 0,67 toneladas. Ou seja, 670 quilos por hectare de calcário seria a quantidade recomendada para a gente aplicar. Essa diferença aqui, trabalhando com esses dois solos, foi pequena, né? Então, nós temos aqui uma diferença de 550 para 800 quilos. É uma diferença pequena porque nós estamos trabalhando com um solo que tem uma CTC baixa, uma CTC de 4,72. Mas, se você estiver trabalhando com um solo que tem uma CTC maior, essa diferença aqui entre os dois métodos pode ser maior, né? Então, é interessante a gente fazer pelos dois métodos, aí você vai trabalhar com o resultado, a média desses dois valores aqui. Então, gente, era isso que eu tinha para vocês na aula de hoje. Nós mostramos como calcular a quantidade de calcário através do método da saturação por bases no sistema de plantio direto para os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E vocês já sabem, se vocês gostaram, clique no gostei, se inscreva no canal e até a próxima oportunidade.